Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiana Damasceno e nós estamos iniciando hoje a disciplina Fundamentos da Alfabetização e Letramento. Bom, nessa disciplina nós vamos viajar pelo mundo da alfabetização e do letramento, desde as conceituações, passando pelo percurso histórico, conhecendo um pouco da psicogênese da língua escrita, adentrando tudo que diz respeito às leis que amparam a alfabetização e o letramento, para a gente poder chegar nas técnicas, nas habilidades preditoras. Eita, mas é muita coisa. Então, nós vamos começar com a aula de hoje falando sobre mim. Eu sou Cristiana Damasceno, sou mãe da Camila e do José, sou pedagoga e psicopedagoga, especialista em formação docente, mestrando em artes, patrimônio e museologia, professora da Rede Municipal de Parnaíba e professora da FAESPA, tá bom? Mas o mais importante de hoje não é falar sobre mim, é falar sobre os conceitos e relações entre alfabetização e letramento. E aí eu já trago uma pergunta para vocês. O que é alfabetizar? O que é letramento? Vocês já têm essas respostas, será? Vocês já se questionaram? Vocês já conhecem Magda Soares e Ana Teberoski e Emília Ferreiro? Eita, a gente tem muita coisa para estudar, tá bom? Sobre alfabetização e letramento. E o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês vão se encantar por esse mundo da alfabetização, das primeiras leituras, da escrita. E então, vamos lá. Vamos comigo. Então, para o começo de conversa, a gente já deixou disponível para vocês um vídeo de sensibilização que traz um pouco da história da escrita, né? Desde a pré-história até a escrita que nós temos hoje. Então, lá naquele vídeo, vocês vão entender um pouco sobre esse início da escrita, né? De onde que ela surgiu, os primeiros movimentos de comunicação entre as comunidades e pré-históricas, e o alfabeto que nós temos hoje, né? Então, a gente passou por um processo de evolução histórica profunda, né? No que diz respeito à escrita. E definir o termo alfabetização parece até ser algo desnecessário, né? Visto que se trata de um conceito conhecido e familiar. Qualquer pessoa que responderia que alfabetizar corresponde à ação de ensinar a ler e a escrever. E aí eu trago outra pergunta para vocês. O que é ensinar a ler e escrever? O que significa ler e escrever? Será que são processos fáceis? Será que é algo conquistado naturalmente? Será que é preciso de estímulos? Então, a gente vai estar respondendo isso na aula de hoje, né? Se não na aula de hoje, mas durante toda a disciplina. Porque muitas vezes a gente acha realmente que alfabetizar é ensinar a ler e a escrever, e eu já digo para vocês que é isso sim, mas além disso tem outras questões, e que é o que a gente vai tentar fundamentar a partir de agora, tá bom? Então, o que realmente significa alfabetizar? O indivíduo alfabetizado, ele sabe fazer uso da linguagem escrita adequadamente em todas as situações do seu cotidiano? Será? E para saber fazer uso dessa linguagem, é necessário saber ler e escrever formalmente? Então, são perguntas que a gente se questiona, né? Às vezes a gente vai se encontrar nessa situação de um indivíduo que já sabe ler e sabe escrever, mas que ele não sabe fazer uso da linguagem escrita em algumas situações do cotidiano, como, por exemplo, pessoas que sabem ler e sabem escrever, sabem fazer a leitura de frases, de textos, mas não sabe fazer uso do caixa eletrônico, às vezes não sabe fazer a leitura de um talão de energia, de uma fatura de energia, não sabe aonde é que tem
o pagamento, porque tem vários números, né? Onde é que tem o pagamento, onde é que tem o consumo. Então, e aí eu posso dizer que uma pessoa alfabetizada, ela sabe fazer uso da linguagem escrita adequadamente em todas as situações do cotidiano, quando isso acontece? Porque lá no caixa eletrônico tem palavras, às vezes até palavras individualizadas, né? Saldo, saque, e mesmo assim a pessoa não sabe se encontrar, né, no caixa eletrônico, fazer uso corretamente. E aí a gente se questiona, né? Será que basta saber ler e escrever para fazer uso dessa linguagem que está pronta em todos os espaços da sociedade? Questões como estas, então, são fundamentais para tentar entender como que se dá o processo de alfabetização e por que ele acontece dessa forma, né? A gente tem documentos, pesquisas que apontam justamente que existe uma fragilidade muito grande em pessoas que sabem ler e escrever, mas que não sabem fazer uso dessa linguagem de uma forma, através das práticas sociais. E é justamente falando sobre isso que a Magda Soares, ela diz que no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança e também do adulto, né? Porque a gente sabe que tem pessoas adultas analfabetas. No mundo da escrita deve ocorrer simultaneamente por esses dois processos. Pela aquisição do sistema convencional de escrita, que é a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita nas práticas sociais que envolve a língua escrita, que é o letramento. E aí a gente vai agora esmiuçar esses dois termos, alfabetização e letramento, tá? Então, aqui, de uma forma assim, bem teórica, né? A Magda Soares, ela nos dá já as duas concepções, né? Os dois conceitos do que seria a alfabetização e do que seria o letramento. Mas é importante a gente também entender que esses conceitos, eles partem, né, de concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas, tá? E aí, isso quer dizer o que para a gente, Cristiana? Quer dizer que a alfabetização, ela não é algo espontâneo do indivíduo, né? Ele precisa construir esses dois processos, né? Que ela vai chamar o primeiro de aquisição do sistema convencional de escrita, que é a alfabetização. E que sistema convencional é esse? O que isso tem a ver com sistema? As crianças aprendem um sistema? Sim, é justamente o alfabeto, né? O alfabeto, ele é um sistema convencional, foi convencionado do Ocidente, né? Foi se instituído sinais gráficos, né? Símbolos que têm um som, que tem uma representação gráfica, que tem uma função dentro da palavra. Então, existe um sistema convencional, que nós também vamos estudar ao longo dessa disciplina, tá bom? Esse sistema convencional. E o desenvolvimento de habilidades do uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais. Então, a gente vai perceber que não basta conhecer o alfabeto, adquirir esse sistema convencional da escrita, né? A leitura das palavras, a codificação, a decodificação, mas é preciso ir além, fazer uso, né, desenvolvimento das habilidades de uso desse sistema, que aí é onde vai entrar o letramento. E aí o letramento, ele vai levar em consideração não somente o ato de ler e de escrever, mas de compreender esse mundo e fazer uso desse sistema dentro das práticas sociais, como, por exemplo, fazer uso do caixa eletrônico, fazer a leitura de uma fatura de energia,
fazer a leitura compreensiva de uma receita de bolo, de uma receita de medicação, aliás, de uma bula de remédio, para fazer o uso da posologia corretamente. Então, a gente vai agora, né, como eu disse, esmiuçar esses conceitos. A alfabetização, além de representar fonemas, que é o som, né? Por exemplo, a letra B. Qual é o fonema da letra B? Fonema B. Em grafemas, que são as letras, que são os símbolos gráficos. No caso da escrita, e representar os grafemas, letras em fonemas, no caso da leitura, né? Os aprendizes, sejam eles crianças ou adultos, precisam, para além da simples codificação e decodificação de símbolos e caracteres, passar por um processo de compreensão e expressão de significados do código escrito. Então, para se alfabetizar, é preciso compreender esses significados de código escrito, tá? E, consequentemente, elaborar para si essas regras que fazem parte do sistema convencional da escrita, tá certo? A alfabetização, considerada como o ensino das habilidades de codificação e decodificação, foi transposta para a sala de aula no final do século XIX, mediante a criação de diferentes métodos de alfabetização. E esses métodos de alfabetização, eles estão muito relacionados com as tendências pedagógicas, com as teorias da educação, mas que hoje nós não vamos nos aprofundar nos métodos de alfabetização, nós vamos ter uma aula exclusiva, na verdade, mais de uma aula, 2 aulas, só para falar de métodos de alfabetização, tá bom? Mas o que importa é a gente saber que esse processo de alfabetização, de forma mais sistematizada, né, pedagogicamente falando, surgiu no final do século XIX. Etimologicamente, o termo alfabetização significa levar à aquisição do alfabeto. O termo vai sendo ressignificado com as contribuições da linguística, da psicologia e da psicolinguística. O conceito de alfabetização restrito ao processo mecânico de codificação e decodificação, né, que é a relação fonema-grafema, é problematizado diante do fracasso escolar produzido por esse sistema. Então, quando a gente vem à tona, né, a pergunta sobre alfabetização, a gente tem uma lembrança, né, dessa leitura do código, né, dessa representação do código escrito, que vai gerar, né, na codificação, a relação grafema-fonema, fonema-grafema, o som que eu falo, é o som que eu escrevo, eu faço a representação na escrita, e a decodificação é a relação do fonema, da escrita, do grafema, até eu me confundo, do grafema, né, do que está escrito, com o som daquilo que eu leio. Então, esses dois processos, que eles são, de uma certa forma, mecânicos, né, eles devem acontecer, sim, eles nunca vão deixar de acontecer, porque leitura é que nem matemática, a gente não adivinha, a gente registra, e a gente codifica, no caso do registro, e a gente decodifica, que é no caso da leitura, tá certo? Então, em geral, as crianças entram na educação infantil numa fase pré-alfabética. Elas ainda não entendem que escrevemos com letras e que as letras representam sons, né? Elas simplesmente falam. Às vezes elas já identificam as letrinhas, o A, o E, o I, o O e o U, mas elas não sabem que isso faz parte de uma convenção, que a letra A tem um som e que esse som pode ser representado graficamente. Essas questões do sistema, né, desse sistema convencional da escrita, não fazem parte do repertório infantil. Então, a alfabetização ela consiste no desenvolvimento das competências de leitura e escrita.
Esse desenvolvimento diz respeito a todo o processo de decodificação, que é o aprendizado dos elementos que compõem a escrita. Essa fase ocorre em 3 etapas: a memorização do alfabeto, o registro, né, a criação da imagem no cérebro do alfabeto, a associação entre letras e fonemas, que é entre o registro gráfico e o som, e a formação de sílabas, né, que a gente vai começando a construir essas sílabas para a gente começar a formar as palavras. E aí, dentro desse processo, existe, né, dentro do sistema de escrita alfabético, existem propriedades que são necessárias e que não se modificam dentro da língua portuguesa e que precisam também ser compreendidas, são regrinhas do português que precisam ser compreendidas pelas crianças para que elas se apropriem desse sistema. Só que essas regras, elas vão sendo adquiridas, elas não são, num dia a gente coloca no quadro e está tudo adquirido. Não, é preciso experiência, é preciso constantemente a criança estar sendo imersa nesse mundo das letras, né, nesse mundo da leitura, nesse mundo da escrita. E a gente também vai ver na disciplina práticas pedagógicas voltadas para a alfabetização e para o letramento, e vocês vão perceber, né, a importância da ludicidade, a importância dos jogos, a importância dos desafios, a importância da leitura mesmo cotidiana, para que o aluno possa ser capaz de compreender como que se dá esse processo, que pode até parecer para os adultos alfabetizados e letrados simples, mas que não é. Então, normalmente, nesse processo, né, essa constituição, dia a dia, aula por aula, que a criança, ela reconhece as letras do alfabeto, ela associa as letras aos seus respectivos sons, ela compõe e decompõe palavras a partir de letras, lê palavras e lê sentenças. E a gente colocou aqui essa ordem de processos do mais simples para o mais complexo, tá? Então, primeiramente, não há como uma criança aprender tudo isso do dia para a noite, né? É preciso tempo, é preciso disposição de quem ensina, é preciso essa imersão, essa experiência com as letras. Por isso que quando vocês visitarem uma escola onde tem uma turma de alfabetização, vocês vão perceber que tem um alfabeto exposto na sala, tem histórias, tem livrinhos, então tudo isso tem cartazes, tudo isso vai estar auxiliando nesse reconhecimento das letras, nessa associação das letras aos seus respectivos sons. E aí tem atividades que vão nos levar a esses objetivos, né, constantemente. É uma atividade que a gente faz muito numa sala de aula de alfabetização, de educação infantil, é contagem de letras, contagem de sílabas, a segmentação da palavra, né, em letras, em sílabas, é a identificação de consoantes, identificação de vogal, identificação de som inicial, de som final, tá? Justamente para que essas fases da construção do processo de alfabetização, elas aconteçam. E aí, gente, surge em meados da década de 80, em diferentes países, a necessidade de se renomear as práticas associadas ao ensino da língua materna. E assim foi que surgiu o letramento no Brasil, o iletrisme na França, a literacia em Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado de alfabetização. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ampliou o conceito
literate para functionality literate. E, portanto, a sugestão de que as avaliações internacionais sobre o domínio de competências de leitura e escrita fossem além do medir apenas a capacidade de saber ler e escrever. Então, foi justamente nessa década de 80, a nível mundial, né, tanto na América como na Europa, foi acontecendo essa necessidade de se criar, de se observar outras práticas, né, que estão envolvidas nesse processo de alfabetização e que vão além do saber ler e escrever, né, que é justamente o domínio dessas habilidades sociais, dessa reflexão sobre a língua, dessa capacidade de utilizar a leitura e a escrita em situações do cotidiano, tá? E aí a gente vai agora falar sobre o letramento. Então, o letramento é um estado ou condição de quem não apenas sabe ler, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Cristiane, que práticas sociais são essas? As práticas sociais que levam ao letramento, né, esse estado ou condição de quem não apenas sabe ler, é justamente fazer o uso no cotidiano, né, o uso da escrita no cotidiano, da leitura e da escrita no cotidiano. Eu já dei um exemplo do uso do caixa eletrônico, mas outro exemplo, fazer a leitura compreensiva, né? Eu estou sempre fazendo a referência para a leitura compreensiva, porque não basta só ler, é preciso entender, é preciso compreender. As informações nutricionais de um produto, por exemplo, fazer a leitura e fazer uma compreensão da Bíblia, né? Compreender a Bíblia, fazer uso das regras sagradas, né? Dos mandamentos da lei de Deus no seu cotidiano, ir ao supermercado e saber fazer o cálculo dos produtos, da quantidade de dinheiro que tem. Então, essas práticas sociais, elas estão relacionadas a esse letramento, tá? Aí, a gente pode aqui atentar para esse conceito da Magda Soares, estado ou condição de quem não apenas sabe ler. Porque vocês sabiam que tem pessoas que não sabem ler, mas sabem fazer uso do caixa eletrônico? Tem pessoas que não sabem ler e que sabem fazer a leitura de um talão de energia e ele sabe onde é que está o valor do pagamento que se deve efetuar. Então, essa conquista do letramento, ela acontece muito pelo exercício, pela experimentação. Então, as pessoas que são, né, movidas, que estão no dia a dia, participando da vida social, do comércio, elas terminam conquistando esse letramento, que muitas vezes não lhe dá, né, nesse processo inverso, a capacidade da leitura e da escrita. Tem pessoas idosas que não sabem ler, nunca foram nem à escola, mas que, por exemplo, sabem contar dinheiro, sabem passar troco, sabe a hora do relógio, sabe identificar a questão dos gráficos da Bolsa de Valores quando passa na televisão, né? Então, por aí você percebe que o letramento ele vai além das letras, né? Ele vai além dessa conquista da leitura e da escrita, tá? Então, justamente o que eu acabei de dizer, né? O letramento vai além dessa decodificação da escrita, porque ele corresponde ao domínio da língua. Ou seja, é quando o aluno consegue informar-se através da leitura e inserir esse aprendizado nas práticas sociais. Aí a gente traz aqui algumas ações que são propícias do letramento. Por exemplo, através do letramento, a criança ela é capaz de identificar o personagem principal de um texto, ela identifica o assunto principal desse texto, ela interpreta e compreende a finalidade de um texto, porque uma pessoa alfabetizada, ela vai conseguir fazer a leitura do texto. Mas, quando a gente pergunta de quem é o autor desse texto, que está lá também no texto, não sabe.
Quem é o personagem principal desse texto? Não sabe. De que assunto esse texto fala? Não sabe. Então, a pessoa que está nesse processo de letramento, ela vai além da leitura e da escrita. Vocês estão entendendo? Ela interpreta e compreende a finalidade do texto, ela localiza informações explícitas no texto, tá? Ela utiliza adequadamente a leitura e a escrita nas práticas sociais. Por exemplo, o texto é uma poesia e a gente pede para que o aluno, a criança, ela elabore uma frase sobre aquele poema. Isso é uma capacidade além da leitura e da escrita, né? É justamente de pegar a compreensão, a interpretação e a compreensão e transformar num novo texto, que é também o que a gente chama de intertextualidade, tá? Domina a linguagem em todos os contextos, né? Seja no contexto formal, seja no contexto informal. A criança que está nesse processo de letramento, ela entende que a gente fala de uma forma e que a gente escreve de outra. Por exemplo, gente com o som de I, mas eu escrevo gente com o som de E, certo? Eu também vale ressaltar que essa definição de letramento se aplica ao letramento linguístico, mas existem também diversos modelos, entre eles letramento científico, letramento matemático, letramento literário, letramento acadêmico, letramento digital e multiletramentos. Então, eu vou deixar para vocês essa curiosidade para que vocês possam buscar esses outros tipos de letramentos, né, que eles estão presentes na sociedade, que eles estão presentes na escola, e que a gente precisa compreender cada um deles. Nós vamos ainda falar sobre, né, estamos só conceituando o letramento do ponto de vista linguístico, tá? Então, enquanto a alfabetização desenvolve a aquisição da leitura e da escrita, o letramento se ocupa da função social de ler e escrever. O letramento, ele é o estado que o indivíduo ou grupo social alcança depois de se familiarizar com a leitura e com a escrita, tá, gente? Possuindo uma maior experiência para desenvolver as práticas do seu uso nos mais diversos contextos sociais. O indivíduo letrado, ele é capaz de se informar por meio de jornais, interagir, seguir receitas, criar discursos, interpretar textos, entre outros. O indivíduo alfabetizado não significa necessariamente que é um indivíduo letrado, como eu falei para vocês. E, ao mesmo tempo, que também o indivíduo letrado nem sempre significa que ele é um indivíduo alfabetizado, tá? Do mesmo modo, um sujeito pode ser capaz de realizar determinadas atividades em seu cotidiano que necessitem do letramento, como preencher um recibo, sem que ele seja alfabetizado, que é o que eu acabei de falar para vocês. E aí, dentro desse processo de compreensão das concepções de alfabetização e de letramento e da relação deles, existe um termo que eu acredito que vocês já ouviram falar, que é analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional ou o analfabeto funcional? É a incapacidade de compreender textos e operações matemáticas simples e de organizar as próprias ideias para expressar, por exemplo, uma argumentação. O analfabeto funcional não é necessariamente uma pessoa que não sabe ler nem escrever, mas sim um indivíduo que tenha dificuldades de compreender e utilizar a informação escrita e refletir sobre ela. É justamente aquele indivíduo que ele sabe ler e escrever. Se você disser, o dia hoje está lindo, ele escreve, o dia hoje está lindo. Mas ele não consegue fazer uso, né, de uma forma compreensiva da leitura, de uma forma argumentativa da leitura. Ele não sabe organizar suas próprias ideias através da escrita, tá? Você pede, escreva uma carta para um amigo falando sobre a sua viagem. Não sai.
né? Então, às vezes, as palavras vão estar juntas. Então, de acordo com o conceito de analfabetismo funcional, o indivíduo pode ser capaz de identificar e ler números, letras, palavras e até frases, mas não consegue reunir essas informações e assimilá-las como um todo, tá? Trata-se de um problema de interpretação. E é importante que a gente diga que existem estudos que tratam sobre o analfabetismo funcional, sobre diferentes tipos de analfabetismo funcional e da quantidade de analfabetos funcionais que a gente tem no Brasil, né? Justamente por conta daqueles métodos de alfabetização que foram utilizados, metodologias de ensino que não condizem com as necessidades dos alunos e, consequentemente, não gera um processo de alfabetização e de letramento adequado, deixando, né, muitas vezes, os alunos pelo meio do caminho, evadindo da escola, porque eles não conseguem se relacionar com essa leitura e com essa escrita de forma competente, tá? E aí, vocês já começaram a perceber quais são as diferenças entre o letramento e a alfabetização, né? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho essas diferenças. Então, a alfabetização se refere especificamente à aprendizagem e o domínio do código alfabético. O código, né, o sistema convencional de escrita. É o processo onde a criança aprende a decodificar os elementos que compõem a escrita, ou seja, o desenvolvimento de competências quanto à memorização, o reconhecimento das letras, a ligação entre sílabas e formação de palavras, utilizando-se-as na leitura e na escrita, certo? Entendido. A alfabetização tem a ver com o domínio, né, do código alfabético. Tudo que diz respeito à letra, às sílabas, à formação de palavras, de frases, está relacionado à alfabetização. E o letramento, por sua vez, designa a capacidade, a competência que o sujeito adquire a partir de uma função social da leitura e da escrita. Diz respeito a um contexto mais amplo, além da aprendizagem das letras e símbolos escritos, mas referindo-se à compreensão, à interpretação e uso da língua nas práticas sociais, tá? Então, o entendimento das diferenças significativas e importantes entre esses dois conceitos permite ao educador um estímulo ao desenvolvimento das crianças nas duas frentes do processo de aprendizagem. Embora elas sejam ações distintas, é recomendado que alfabetizar e letrar aconteçam de maneira paralela, entendendo os conceitos como complementares, tá? Ou seja, a formação ideal considera alfabetizar letrando, onde toda criança deve ser alfabetizada e ao mesmo tempo em que é letrada. Gente, talvez, né, essa descoberta que aconteceu ali na década de 70, no final da década de 70 para 80, 90, seja a solução para os problemas do analfabetismo funcional, seja a solução para os altos índices de dificuldade de compreensão da leitura, né, do leitor fluente no Brasil, mas ainda há muito que se conquistar no que diz respeito a como alfabetizar e letrar ao mesmo tempo, né? Esse alfabetizar letrando, ele está muito ele é muito visto, né, como solução, mas ainda há uma dificuldade nessas práticas, porque os professores eles tendem a trabalhar com o beabá, com atividades de alfabetização separadas de atividades de letramento. Então, termina que esses dois processos, eles se separam. E aí, quando eles se separam, eles não dão os resultados que eles deveriam, entendem? E aí, o que prevê a BNCC sobre a alfabetização e o letramento? Vocês já sabem, né, que a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. E lá na base também a gente vai ver presente, né, concepções sobre a alfabetização e letramento. Então, na BNCC, a BNCC traz diretrizes específicas para a etapa da alfabetização, indicando
que os 2 primeiros anos do ensino fundamental são ideais para ações pedagógicas com foco nesse processo, né? Então, o letramento deve permear todas as fases de aprendizado, sendo introduzido, inclusive, antes do início formal do processo de alfabetização de uma criança, né? Segundo a BNCC, as práticas letradas já devem ser estimuladas desde a educação infantil. Por isso, o uso de textos, de parlendas, de cantigas, de adivinhas, de receitas, já deve ser utilizado no repertório da educação infantil, tendo em sua essência a articulação da construção de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes e valores. A BNCC tem como diretriz a inserção social e cultural da criança na busca da autonomia e da construção da consciência do indivíduo. Olha só, então, é através dessas atividades de letramento, né, essas atividades que vão proporcionar a compreensão de uma história, né, a leitura e a interpretação de uma história, a compreensão do uso de diferentes gêneros textuais. Para que serve uma receita? Para que serve uma parlenda? Para que serve um texto jornalístico? Para que serve uma propaganda? Então, são diferentes gêneros textuais que têm diferentes significados sociais, né, e que as crianças já podem, mesmo sem saber ler ainda, fazer uso dessa compreensão para que fique mais fácil quando ele estiver no processo de aquisição do sistema alfabético. Para que serve um convite? Para que serve uma carta? Para que serve um bilhete? Eu adoro, gente, falar de gênero textual. Então, nesse contexto, a BNCC tem indicações claras quanto à necessidade de atividades específicas para pensar o sistema de escrita alfabética para além do uso, mas como objeto de conhecimento, né? Então, a gente vai ver na BNCC prática de linguagem na leitura, prática de linguagem na escrita, prática de linguagem na análise linguística, prática de linguagem na produção de texto. Então, são várias práticas de linguagem que vão trazer para a gente, né, a possibilidade da constituição desse sistema de escrita alfabética por parte da apropriação do sistema de escrita alfabética por parte das crianças. Por isso, a importância da contextualização do conhecimento escolar às práticas sociais da criança. Aí a gente tem os campos de atuação e as práticas de linguagem, por exemplo, que apontam direcionamentos relacionados linguagens situadas e contextualizadas ao universo do estudante. Eu lembrei agora de um gênero textual que as crianças têm muito contato, o cardápio da lanchonete, né? Isso é importante eles entenderem para que serve, como é que faz a leitura, e por aí vai, tá, gente? A BNCC indica gêneros textuais mais adequados nos anos iniciais, considerando, por exemplo, dia a dia, como listas de compras ou de ingredientes, listas de regras da turma, ou bilhetes e convites, por exemplo. Dessa maneira, um projeto pedagógico alinhado às diretrizes da BNCC deve considerar a articulação dos 2 fatores essenciais, a alfabetização e o letramento, ou seja, alfabetizar letrando, considerando o ensino da leitura e da escrita no contexto das práticas sociais, tá bom? Então, gente, a gente vai vendo aqui que, assim como a Magda Soares, né, propõe esse casamento, né, das práticas sociais, da alfabetização e do letramento, a BNCC também vem propor, né, esse casamento, tá bom? Então, se faz importante, né, a gente compreender as técnicas, compreender as possibilidades de ensino dentro desses 2 processos, tá? E aí, falando de BNCC já, né, já deixando aqui um pouquinho, um gostinho sobre a BNCC com vocês, falando desses 2 processos, a gente precisa entender, né, a gente precisa já deixar aqui
uma situação, problema para vocês, né? O contexto brasileiro ainda é um desafio no que diz respeito aos índices de alfabetização e de letramento, tá? Olha só, gente. A alfabetização e o letramento são temas ainda preocupantes no Brasil. Atualmente, segundo o IBGE, 11 milhões de brasileiros não sabem ler e nem escrever. E de acordo com o INAF, que é o Indicador de Analfabetismo Funcional, divulgado em 2018, né, antes da pandemia, 29% da população brasileira com mais de 15 anos possui dificuldade para interpretar textos e realizar operações matemáticas simples no cotidiano. Gente, interpretar textos são aquelas pessoas que leem, né, fizeram a leitura ali do texto, mas quando ele termina de ler, ele não sabe o que ele leu, ele não sabe fazer essa interpretação, essa capacidade de compreensão do texto, ele não tem. O INAF considera como analfabeto funcional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever algo simples, não tem as competências necessárias para satisfazer as demandas do dia a dia e viabilizar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O relatório do terceiro ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, divulgado em 2020, também mostra dados preocupantes. Apenas 45% das crianças que chegam ao terceiro ano do ensino fundamental têm aprendizagem adequada em leitura. 66% desses alunos deste mesmo ano têm aprendizagem adequada em escrita e 45% em matemática. Olha só, então nós estamos ainda abaixo da metade no que diz respeito à leitura, né? Uma das metas do Plano Nacional de Educação é alfabetizar todas as crianças, no máximo até o terceiro ano, em até 2024. Então, esse Plano Nacional de Educação, ele é referente a 2014 e 2024. E aí, olha só o desafio do contexto brasileiro, mas também o desafio, né, de vocês, o desafio. Então, o nosso desafio, né, dentro dessa perspectiva de que a gente precisa auxiliar essas crianças, e vocês são responsáveis também por esse processo, pela melhoria desses índices de alfabetização, tá? E uma das possibilidades, né, de melhoria nesse caminho é a formação continuada. Diante desse contexto, é importante ressaltar a importância da formação continuada de professores alfabetizadores, pois possibilita que eles identifiquem quais são as principais dificuldades de aprendizado dos alunos e também desenvolvam novas práticas pedagógicas para contribuir com a alfabetização desses estudantes. Tá? Então, a gente vai ver aqui, né, uma probabilidade de melhoria nesse processo, né, nesses resultados. Então, chegando já ao final da nossa aula, aqui eu tenho um quadro, conceito, né, um quadro para a gente perceber essas diferenças e essas relações entre alfabetização e letramento, tá? Qual é o conceito de cada um deles? A alfabetização é o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, certo? Letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Para que serve o uso? Na alfabetização é o uso individual da leitura e da escrita. No letramento é o uso social da leitura e da escrita, tá? É o uso para as práticas sociais. O indivíduo alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever, certo? O indivíduo letrado sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais, no cotidiano, no dia a dia, no supermercado, no banco, no trânsito. Atividades envolvidas na alfabetização é a codificação e a decodificação, né, da escrita e dos números, e no letramento é organizar discurso, é interpretar, é compreender textos, é refletir sobre esse texto, certo? Quanto ao ensino,
Na alfabetização, deixa o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizado da língua. E o letramento habilita o sujeito a utilizar a escrita e a leitura nos mais diversos contextos. E aí, gente, é importante, aqui eu trago novamente, né, assim, de uma forma mais técnica para vocês, o conceito de alfabetização, que é a aquisição do sistema alfabético e ortográfico, e o letramento é o desenvolvimento das habilidades do uso dessa tecnologia da escrita, né? A aquisição de uma tecnologia, que é o sistema alfabético, e o desenvolvimento de habilidades de uso dessa tecnologia nas práticas sociais, tá certo? Nós vamos continuar falando sobre alfabetização, sobre letramento durante toda essa nossa disciplina, e eu espero que vocês consumam o material na plataforma, que vocês assistam os vídeos que eu estou disponibilizando, para que fique ainda mais claro esses dois processos e que vocês compreendam como ensinar, como mediar o conhecimento das crianças para que elas desenvolvam as habilidades leitoras, as habilidades preditoras, que nós também vamos falar sobre elas numa das nossas próximas aulas, tá bom? Obrigada por sua atenção, e aí eu queria encerrar esse momento dizendo para vocês que a leitura engrandece a alma, e quem disse isso não foi a Cristiana Damasceno, foi simplesmente Voltaire, né? Então, essa leitura que engrandece a alma é também a leitura que vocês devem estar constantemente buscando. O pedagogo, ele é um eterno aprendiz, então vocês devem, a partir de agora, né, de já, fazer muitas leituras. Eu vou deixar para vocês alguns livros, algumas dicas de leitura que vão ser muito importantes nesse processo de ensino desses dois processos de alfabetização e de letramento, tá bom? Eu espero que muitos sejam professores alfabetizadores competentes. Um abraço no coração de vocês. Não deixem de consumir o material que está na plataforma, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!